Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graça e paz, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, lembrando que hoje teremos a ceia do Senhor. Por isso vou terminar a mensagem um pouco mais cedo, para nós terminarmos o culto em ponto, às 9 horas em ponto. Amém? Deixa eu ver o relógio aqui para eu não... Evangelho de Mateus, capítulo 20. Amém. Bendito é o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 20. O tema da mensagem que irei compartilhar com a igreja é os inimigos da graça e os amigos da graça. Os inimigos da graça e os amigos da graça. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus, no capítulo 20, ao iniciar a parábola, inicia o Senhor Jesus com as seguintes palavras: porque o reino dos céus é semelhante. Estamos diante aqui, meus queridos irmãos, do reino de Deus, contextualizado a uma situação concreta, a uma situação cotidiana daqueles tempos. É importante nós entendermos, primeiramente, a quem esta parábola foi dirigida. Qual era o público-alvo desta parábola? Por que Jesus conta esta parábola? E esta parábola foi dirigida primariamente a um grupo religioso muito influente naquela época, chamado de fariseus. Naquele contexto de Jesus, havia muitas seitas do judaísmo, mas 3 despontavam como sendo os grupos mais importantes e influentes em todo Israel. O primeiro deles era o grupo dos fariseus, sem dúvida nenhuma, o mais influente, o mais importante, e também composto por pessoas arrogantes, pessoas sobremodo vaidosas, soberbas. Mas havia um outro grupo também chamado de saduceus, era uma classe sacerdotal cuja missão era cuidar do templo, era conservar o templo. Tinham alguns embates doutrinários em relação aos fariseus,
mas o alvo principal, a missão principal, a preocupação principal do grupo dos fariseus era cuidar, então, da administração do templo. Em terceiro lugar, havia um outro grupo chamado de zelotes, que era um grupo de um movimento mais político ou politizado, de um movimento de extrema esquerda, cujo objetivo era se ver livre do império de Roma, do poderio de Roma em relação aos judeus. Mas o público-alvo, meus queridos irmãos, desta parábola, para quem o Senhor Jesus conta esta parábola, é sem dúvida nenhuma para este público ou para esta seita chamada fariseus, extremamente zelosos. É importante nós entendermos aqui o pano de fundo. Como que surgiram os fariseus? A partir de que momento da história do povo de Israel surge esta seita religiosa, esta organização religiosa com a sua visão doutrinária? A palavra de Deus diz que no ano 70, depois que Deus havia levado, melhor dizendo, durante 70 anos, Deus havia levado a nação de Israel para o exílio da Babilônia, e a palavra de Deus nos relata que ali o templo havia sido queimado, a casta religiosa havia sido desfeita, e as pessoas ficaram sem uma referência religiosa. O templo não havia mais em Jerusalém, de tal maneira que aqueles que foram levados para a Babilônia não tinham uma figura física como o templo para adorar a Deus, para buscar a Deus, porque o templo era essa expressão, era essa inspiração de busca e de adoração a Deus. E como o templo tinha sido queimado, o templo havia sido destruído, então os judeus ou os israelitas se organizaram ali numa condição de exílio, e eles passaram então a fazer suas reuniões em casas, em lares. E o templo deixa de ser esta figura norteadora, inspiradora para a fé deles, e a Torá, a lei de Deus, passa a ser essa expressão maior da adoração deste povo. Daí surge então as chamadas sinagogas, essas pequenas casas ou esses pequenos lugares onde as pessoas se reuniam para ler e para estudar a Torá, as Escrituras sagradas. Daí surge também a figura, meus queridos irmãos, do fariseu ou do rabino, aquele que tinha a arte de interpretar a Bíblia, aquele que tinha a arte de fazer a exegese das Escrituras. É bom lembrarmos que durante muito tempo a nação de Israel, o povo judeu, os judeus foram oprimidos e foram escravizados e foram colonizados também por diversos povos. E estes fariseus aqui, eles foram esta referência religiosa para o povo de Deus, porque mesmo depois da Babilônia vieram os assírios e depois vieram os gregos com a sua cultura esmagadora sobre a nação de Israel. Eles tinham a firmeza, eles tinham raízes profundas nas Escrituras, eles tinham uma religiosidade extremamente rígida, bem resolvida, e conseguiram suportar a helenização, a influência da cultura grega sobre os judeus. Então os fariseus, sem dúvida nenhuma, esta seita mais importante na época de Jesus, não respeitavam praticamente ninguém que estava abaixo deles. Para eles, os saduceus eram uma casta de segunda categoria, os zelotes eram uma casta de terceira categoria, porque estava misturado, embrenhado entre os povos judeus, e para eles eram as pessoas mais importantes, os homens fiéis, aqueles que conheciam com legitimidade e com profundidade as Escrituras, aquele que ensinava a lei de Deus, aqueles que ensinavam a lei de Deus, que corrigiam o povo, que doutrinavam o povo. Era esta referência religiosa. E a palavra de Deus, meus queridos irmãos, mostra aqui que estes primeiros trabalhadores que foram contratados, então, pelo senhor da vinha, ou pelo senhor, ou pelo dono da casa, como é a expressão do versículo 1, eles representam aqui os fariseus, porque eles se acham melhor do que os outros, eles se consideram mais importantes, são aqueles que preservam a verdade, se autodenominam patronos da verdade, deuses das certezas, senhores da espiritualidade e da devoção, se consideram melhor, porque chegaram primeiro, estavam há mais tempo, estudaram mais,
tem os seus títulos ali, as suas patentes, tem o status quo de um fariseu que, além de representar uma figura religiosa, era essa figura política que intermediava entre o povo e Roma. Então se achavam melhores por isso, porque vieram primeiro, estão trabalhando há mais tempo. Desde a época do exílio, estavam eles lutando pelas escrituras para preservar a cultura, o ensinamento bíblico. São os primeiros, aqueles que se sentam nos primeiros lugares, porque chegaram antes dos demais, e todos quantos vieram depois, sejam saduceus, sejam zelotes, sejam os próprios judeus como cidadãos, não fazem parte então desta primeira casta, desta primeira organização religiosa. Por isso, devem ter remuneração diferenciada, devem ter uma remuneração menor do que a deles. E os fariseus, então, meus queridos irmãos, eram esses verdadeiros inimigos da graça de Deus. Porque o Evangelho de Jesus veio justamente propor o contrário. O Evangelho de Jesus veio para graciar, para beneficiar os que nada merecem, os que chegaram depois, os que não têm pedigree, os que não têm conhecimento teológico, os que não têm religiosidade acentuada. O Evangelho de Jesus, ele veio com a proposta de curar pobres, de acolher as prostitutas, de purificar leprosos, de andar com pecadores, de comer com pecadores, de se deixar tocar por mulheres e por homens impuros. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, ele prioriza aqueles que vieram depois, aqueles que são da segunda categoria, ou que não têm pedigree religioso algum. E isto, meus queridos irmãos, é algo que os fariseus não podiam conceber, é algo que eles não podiam aceitar. Por isso, então, que Jesus conta aqui esta parábola. Ele diz que o senhor da casa, ele sai com o objetivo de assalariar, eu gosto dessa expressão, de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E diz o texto que lá para 7 horas da manhã, então, ele sai ao encontro de alguns trabalhadores e acordando com eles o valor de 1 denário, que era o salário de um trabalhador diário, de um diarista, era o suficiente para comprar ali a cesta básica do dia, os alimentos do dia. E ele então contrata estes trabalhadores para trabalhar nesta primeira hora até a última hora. Mas a palavra de Deus diz que às 9 horas... não satisfeito com a quantidade de trabalhadores, o senhor da vinha, o dono da casa, sai novamente à procura de trabalhadores. E ele contrata os trabalhadores dizendo: vem trabalhar para a minha vinha, vem para trabalhar na minha casa. E eles vão sem nada acordar, mas simplesmente aceitam o convite, porque estavam no lucro. Se até as 9 horas da manhã não conseguiram arrumar nenhum emprego, nenhum tipo de serviço, muito pouco provável que depois desta hora, então eles iriam conseguir. Às 3 horas da tarde, ele sai de novo para contratar mais trabalhadores para a sua vinha. E a palavra de Deus diz que ele encontra pessoas na praça, ali trabalhando, sem ter o que fazer, melhor dizendo, conversando. E ele pergunta para aquelas pessoas: o que vocês estão fazendo? Nós estamos aqui na expectativa de arrumar emprego, mas como não arrumamos emprego, estamos aqui para ver o que acontece. Ele diz: então vem trabalhar na minha vinha. Eles foram também, sem nada acordar, com o senhor da vinha para trabalhar. E às 5 horas da tarde, quando era o final do expediente, o trabalhador, ao ver a quantidade de trabalhadores, não satisfeito, sai novamente, na última hora, na 10ª hora, às 5 horas da tarde, para contratar mais trabalhadores para a sua vinha. E, tendo encontrado os últimos trabalhadores, os chamou para a sua vinha, e eles ali trabalharam apenas 1 hora. Quando foi na hora de acertar o salário, de cada um, a diária de cada um, ele chama então o administrador da sua casa, da sua vinha, o dono da casa, o dono da vinha, e diz: olha, você vai pagar a cada um 1 denário, começando pelos contratados por último, aqueles que vieram na 10ª hora. E ele diz: tudo bem. Começou a pagar o salário então daqueles que chegaram na última hora e trabalharam apenas 1 hora. Toma aqui 1 denário. E foi pagando assim sucessivamente até chegar aos primeiros. Quando chegou aos primeiros, aqueles que chegaram antes de todos, e estes então receberam 1 denário, diz a palavra de Deus que eles se indignaram contra o senhor da casa, contra o dono da vinha. E ele diz: olha, nós estamos trabalhando aqui desde cedo, desde a aurora do dia aqui, estamos trabalhando debaixo do sol, com o suor do nosso rosto, e é injusto, o senhor está pagando para esses que trabalharam apenas 1 hora 1 denário. Então a palavra de Deus
diz que o dono da vinha pergunta a eles, mas vem cá, eu acordei com vocês pagar quanto a diária de trabalho? Ele diz, 1 denário. Não te faz o que é justo? Estou te pagando 1 denário. Agora, se eu quero pagar 1 denário também para esses que chegaram depois de vocês, os que chegaram às 9 horas, os que chegaram às 3 horas da tarde, os que chegaram às 15 horas da tarde, o que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Parafraseando aqui a parábola de Jesus. E assim ele fez. Ele diz, porventura, não são mal os seus olhos, porque eu sou bom e faço o que eu quero, diz a palavra de Deus. Irmãos, e é nesse contexto aqui que Jesus, então, nos fala sobre estes indivíduos aqui, que se indignaram contra a graça de Deus, contra a misericórdia de Deus. E esta é uma parábola que traz muita inquietação, eu sei que traz. Quem é que nunca leu esta parábola aqui e pensou, poxa, isso é injusto. Como é que o dono da vinha paga 1 denário para aqueles que trabalharam o dia inteiro e o mesmo denário para aqueles que trabalharam apenas 1 hora? É porque o Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, meus queridos irmãos, não pode ser comparado à justiça do homem, aos valores do homem, à sua consciência do que é equânime, do que é justo. O Evangelho da graça, ele veio para beneficiar os mais pobres, sem dúvida nenhuma, ele beneficia todos. Mas se Deus quer beneficiar um tanto quanto o outro, não obstante esse outro ter trabalhado mais do que um, a palavra de Deus diz que ele tem poder para fazer isso. E os fariseus aqui, então, eram esses inimigos da graça de Deus. Todavia, olhando aqui para esta parábola e pensando sobre ela, estou persuadido, meus queridos irmãos, que há muitos inimigos hoje da graça de Deus. Tem muita gente se sentindo profundamente injustiçado por Deus ao ver a graça de Deus manifestada na vida de outros. E aí você diz, puxa vida, pastor, eu orei mais, eu jejuei mais, eu congreguei mais, eu trabalhei mais, eu cheguei primeiro, eu conheço mais as Escrituras, e de repente chega um novato, vindo do mundo, cheio de pecado, cheio de uma história terrível, e de repente Deus o abençoa, dá a ele uma esposa maravilhosa, dá a ele um emprego maravilhoso, o salva, perdoa os seus pecados, e eu estou aqui, pastor solteiro, sem ter ninguém para casar, um trabalho medíocre, e eu sou fiel na casa do Senhor. Por que o Senhor permite essas coisas na minha vida? É o velho dilema do filho mais velho lá, do parábola do filho pródigo. Puxa vida, pai, quanto tempo estou com o Senhor, trabalhando, aqui sendo fiel ao Senhor. O Senhor nunca me deu um cabritinho para eu celebrar com os meus amigos. Aí chega esse um aí, o teu filho, e vem, depois de ter despendido todo o seu dinheiro, toda a herança, gastado com orgias, com mulheres, o Senhor o recebe como uma festa. Quem aqui nunca teve esse tipo de questionamento no seu coração? Olhar para o vizinho do lado, para o irmão de dentro de casa, para um primo, e o ver extremamente abençoado, às vezes mais do que você, que é fiel, que ora, que jejua, que lê a palavra, que está na casa de Deus, trabalhando todos os dias. De repente Deus decide abençoar um novato, que chegou bem depois de você, de maneira muito mais abundante do que abençoou você. Isso não traz inquietação no coração? Sem dúvida nenhuma que traz. Meus queridos irmãos, mas precisamos vigiar, porque a palavra de Deus, que é por causa desse tipo de leitura, que muitas pessoas acabam se tornando verdadeiros inimigos da graça de Deus. Há muitas pessoas por aí, com raiva de Deus, com raiva da graça de Deus por aquilo que Ele fez na vida do outro. Tem muita gente vivendo como inimigo da graça. Agora, a pergunta que nos cabe fazer aqui neste versículo, eu quero fazer apenas duas. A primeira é, quando é que eu me torno inimigo da graça? E quando é que eu me torno um amigo da graça? Em primeiro lugar, quando é que eu me torno um inimigo da graça? A palavra de Deus diz que eu me torno um inimigo da graça quando eu vejo Deus como um patrão e não como um pai. Aquele que faz contratos com Deus, acordos com Deus. Pois foi assim que estes primeiros trabalhadores se relacionaram com diz a palavra de Deus, com o dono da casa. A palavra de Deus no verso 2 diz, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário, ou seja, eles fizeram um acordo.
Eles fizeram um contrato de trabalho. Eu vou prestar a você um serviço e eu quero ser remunerado por isso. Eu vou me dedicar a este trabalho e eu quero ser remunerado por isso. Ou seja, se relacionavam com Deus a partir de uma relação de contrato, de acordo, de barganha com Deus. E não via Deus como um pai, mas via Deus como um patrão. Mesma coisa, a parábola do filho pródigo diz que o filho mais velho viu Deus, melhor dizendo, o pai, não como pai, mas como um patrão, porque ele estava trabalhando todos os dias ali e não se achava digno de chegar à presença do pai e dizer: pai, posso pegar aqui uma ovelha? Ou melhor dizendo, ele nem precisava pedir nada para o pai, porque o pai já dissera para ele que tudo que era dele também, era do filho também, ele era dono de todas as coisas. Ele podia muito bem a qualquer momento pegar uma ovelha, um cabrito, matar essa ovelha, abater essa ovelha e fazer um grande churrasco, que o pai não ia se chatear com isso, não ia se enfurecer com isso. O problema não estava no pai, o problema estava no filho mais velho que viu o pai como patrão. Então ele trabalhava todos os dias ali para fazer jus ao seu salário diário, à sua casa diária. E tem muita gente que se relaciona com Deus assim. E esses que se relacionam com Deus assim acabam se tornando os inimigos da graça. Tudo para eles é motivo de barganha. Tudo para eles é motivo de negócio. E isso entra de maneira muito sorrateira, irmãos. Muito sorrateira, sem a gente perceber. A oração passa a ser moeda de troca. Campanha passa a ser barganha com Deus. Jejum passa a ser moeda de troca, barganha com Deus. Outro dia eu recebi uma mensagem, e é importante essa doutrina do jejum. Qualquer dia eu vou dar um estudo aqui de manhã, porque tem muita gente equivocada sobre o que é o jejum. E esse rapaz mandou uma mensagem dizendo o seguinte: pastor, eu tenho um objetivo a ser alcançado, mas eu sei que eu tenho que pagar o preço. Foi a expressão que ele usou, né? Tem que pagar o preço. Eu falei: pois não, meu filho, pois é, quanto tempo eu preciso jejuar para passar nesse concurso aqui, pastor? Eu falei: seu problema não é jejum, seu problema é estudo. Você tem que estudar. Seu problema não é jejum. Mas tem muita gente que se relaciona com Deus assim. Quanto tempo eu preciso jejuar para a cura vir? Quanto tempo eu preciso jejuar para a mulher de Deus na minha vida surgir? Quanto tempo eu preciso jejuar e orar? Tem gente que olha para o carro e fala assim: ei, pastor, isso aqui custou muito o joelho no chão, viu? Olha para casa e diz: está vendo isso aqui, pastor? Isso aqui custou muito o joelho no chão, muita oração, muito jejum. Eu paguei o preço por isso aqui, pastor. Aí de repente chega um novo convertido, Deus dá a ele uma mansão muito melhor do que a sua. Aí como é que você fica? Porque você se relaciona com Deus, pensando que Deus é um patrão. Alguém que vai te remunerar em troca do seu esforço, em troca do seu mérito, em troca da sua capacidade, em troca da sua inteligência, em troca do seu labor. Sendo que, na verdade, meus queridos irmãos, vocês se tornam, pensando dessa forma, que nós nos tornamos verdadeiros inimigos da graça de Deus. Segundo lugar, quando é que eu me torno inimigo da graça de Deus? Quando eu me relaciono com Deus a partir de critérios meritocráticos. O mérito. A palavra de Deus diz que ao remunerar, o verso 11, os últimos, ou seja, os que chegaram às 5 horas da tarde, com um denário, o versículo 12 diz, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualastes a nós. Por que eles falaram isso? Porque eles trabalharam muito mais. Eles trabalharam o dia inteiro. Como é que o senhor paga a eles um denário? Eles não merecem, em outras palavras. Nós sim merecemos. Agora, se o senhor quer pagar a eles um denário, então que nos pague 2, pelo menos, né? Porque eu trabalhei o dia inteiro. Ou seja, se relacionam com Deus pelas categorias do mérito. Veem Deus como um patrão, fazem acordos com Deus, barganhas com Deus, e se relacionam com Deus a partir dos seus próprios méritos. Era justamente isso que os fariseus faziam. Quem é que não se relaciona, muitas vezes não corre o risco de se tornar inimigo da graça, se relacionando com Deus a partir do seu próprio mérito? Já vi muita gente assim, se azedar com Deus, né? Porque orou, porque buscou, porque se esforçou, porque trabalhou. É impossível. E a gente acha que isso é só em relação à salvação. Tem gente que acha que a graça de Deus, ela só se manifesta na salvação.
A palavra de Deus diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é obras para ninguém escolher. Tudo bem, salvação é coisa de Deus. Deus dá a quem Ele quer, não cobra nada em troca, faz de maneira gratuita e ponto final. Mas no que diz respeito a todas as demais coisas, é mérito, é esforço, é mérito meu, é labor meu, como se Deus só fosse gracioso na salvação. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, aquele que nos deu todas as coisas, que deu seu próprio Filho, melhor dizendo, né, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Aquele que não negou o seu próprio Filho, falando da salvação e da graça, porventura não nos dará graciosamente todas as demais coisas? Mas tem gente que se relaciona com Deus assim, por méritos. Não é meu mérito, é meu esforço, é minha capacidade. Evidentemente que há uma participação nossa, mas definitivamente, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, é graça de Deus. Se você tem saúde hoje para trabalhar, é graça de Deus. É se dizer, não, é meu esforço, é meu trabalho. Mas antes de ser seu esforço, você está respirando ar, você tem vida, você tem saúde, você tem liberdade, você tem força para trabalhar. Isso é graça de Deus. Aí você diz, não, passei no concurso, é mérito meu, eu estudei e corri atrás. Antes de ser mérito seu, meu irmão, você nasceu. Antes de ser mérito seu, Deus deu condições para que você pudesse estudar, te deu inteligência, te deu capacidade para isso, te deu oportunidade para isso, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. É graça de Deus. É muito perigoso, meus queridos irmãos, começar a termos esse relacionamento com Deus a partir de critérios meritocráticos. É o poder do mérito, né? Eu posso, eu mereço porque eu trabalhei. Foi o que esses camaradas aqui falaram. É o meu trabalho, é o meu esforço, é a minha penitência, então é o meu mérito. Terceiro lugar, quando é que eu me torno um inimigo da graça? Quando eu começo a me comparar com os outros. Isso aqui é um problema muito sério, né? Quando você começa a se comparar com o outro, você perde a noção do que é ter gratidão. Ser grato por aquilo que você tem, né? Você está alegre ali com o seu carrinho mil que Deus te deu, né? Você pagou lá, ainda estava faltando. Meu irmão foi contar o testemunho. Chegou na igreja e falou assim: irmãos, comprei meu primeiro carro. Está aqui o carnê, lá o carnê com quase 100 prestações para pagar. Aí o outro gritou: isso aí, meu irmão, não é bênção, não é maldição da sua vida. Tem muita gente assim, né? Mas às vezes esse camarada está alegre lá com a bicicleta nova, com o carro novo que ele comprou. Aí basta o irmão estacionar do lado dele com um carro melhor para ele se entristecer, porque ele tem que se comparar com o outro. Está feliz com a esposa, né? Esposa, princesa, aí de repente surge uma irmã bonita na igreja, o cara se entristece, porque ele tem que ter como parâmetro o outro. Era assim que os fariseus viviam. Eles precisavam viver a sua espiritualidade a partir desta comparação com o outro. Era assim tudo. Na hora da oração eles oravam: ó Deus, graças te dou porque não sou como este homem, ou como os demais homens, né? Ou seja, precisavam ser comparados como melhores. Se alguém chegasse ao nível deles, já se sentiam profundamente incomodados. Muita gente se torna inimigo da graça porque não tem um coração grato em relação àquilo que Deus deu a ele. Porque vê no outro um adversário, um concorrente. Irmãos, ninguém é concorrente de ninguém diante de Deus. A graça de Deus se manifesta a cada um de nós de maneira diferente. É certo que Ele nos ama, todos nós, de maneira igualmente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a manifestação da graça de Deus, ela é peculiar, ela é única na vida de cada um de nós, né? Então você se alegre com o que Deus te deu, com o seu emprego, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua casa, com o seu salário, porque isto é graça de Deus. E o vizinho do lado não tem nada a ver com isso, e você também não tem nada a ver com o que Deus está fazendo com o outro. Porque senão você vai se tornar alguém cujos olhos são maus. Porque é isso que se diz no verso 11. Não são maus os teus olhos porque eu sou bom? O indivíduo se torna inimigo da graça. E esse é um pecado que ninguém gosta de confessar porque ele é feio demais. Ninguém gosta de falar: Deus, eu pequei porque eu estou sentindo inveja. Se eu fizesse um desafio aqui para qualquer um dos senhores aqui, eu acho que dificilmente alguém confessaria que em algum momento da vida se sentiu no coração inveja do outro. Ninguém gosta de dizer que sentiu inveja.
Porque a inveja é algo tão terrível na vida de uma pessoa e tão sutil que está escondido no coração, não se manifesta nesse mundo concreto, visível, material. Por exemplo, furtar, você furta e não tem como negar, então você confessa que você furtou, né? Adultério, o indivíduo adulterou, não tem jeito, tem que confessar, adulterei, pequei mesmo. Pornografia, pequei, Deus está vendo, viu? Agora o pecado da inveja é um pecado tão escondido, assim como o orgulho, está tão no interior do coração e é tão feio aos nossos próprios olhos. Ninguém quer ter inveja de ninguém, porque ter inveja de alguém é admitir que alguém é superior a mim. E se alguém é superior a mim, isso fere o meu orgulho. Então está escondido, então ninguém confessa que é invejoso. Mas é um pecado que está ali alojado no coração de muitos, porque basta ele se irritar com o sucesso do outro, com a vitória do outro, basta a bênção do outro te incomodar, meus queridos irmãos, para você realmente se tornar uma pessoa invejosa. Alguém disse que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, não é verdade? Porque alegrar com outros implica eu ficar feliz com a bênção que o outro teve e que eu ainda não alcancei muitas vezes. Então, quando é que eu me torno inimigo da graça? Quando eu vejo Deus, primeiramente, como um patrão, não como Deus. Quando eu me relaciono com Deus a partir dos critérios meritocráticos, ou quando eu começo a me comparar com outras pessoas. Aí, neste caso, pode ter certeza que você se tornou um ávido inimigo da graça de Deus. A graça passou a fazer mal para você. Agora, quando é que eu me torno um amigo da graça? Essa é a pergunta mais importante a se fazer nesse texto. Quem são os inimigos da graça? Indo na contramão daqueles que trabalharam primeiro, que chegaram primeiro. Em primeiro lugar, eu me torno amigo da graça quando tenho a consciência que não tenho direito de exigir nada, pois sei que não estou em condições para isso. É o que o verso diz aqui, a palavra de Deus, que quando o Senhor da vinha chamou estes trabalhadores das 3 horas da tarde, das 5 horas da tarde, das 9 horas da tarde, não fizeram nenhum acordo com eles. Ele não fez nenhum acordo com eles. Ele disse, vai que eu vou trabalhar, eu vou pagar para vocês o que é justo. E eles foram, mas não acordaram nada. Porque eles já estavam no lucro. Eles sabiam que era muito pouco provável que alguém surgiria para pagar a eles um salário, porque o dia já estava acabando. Geralmente as pessoas conseguiam um emprego era no começo do dia, não conseguiram um salário, não conseguiram um emprego no começo do dia, muito pouco provável que eles conseguissem depois da primeira hora. Isso não iria acontecer. Então, meus queridos irmãos, o amigo da graça é aquele que tem consciência que não tem direito de exigir nada, porque já está no lucro quando Deus o chama. Amém? Eu estou no lucro, pastor. Eu estou no lucro. Eu estou no lucro, pastor. Que bênção. Quando a gente tem essa visão. Irmãos, e como isso contamina os olhos da gente, né? A maneira como a gente vê as coisas. Eu tenho umas experiências interessantes no Corpo de Bombeiros, eu vejo algumas coisas muito interessantes, né? Às vezes eu vejo camaradas assim, amargurados, ressentidos, os caras ficam, vamos usar a expressão, mas ficam chulos da vida. Por quê? Porque não saiu a promoção, porque foram preteridos por outros. Eu fui preterido, mas eu me considero no lucro. Amém? Alguns conhecem o testemunho aqui. Fui preterido, mas me considero no lucro. Tem muita gente que foi preterida, mas se considera no lucro. Visitando um quartel 10º, acho que eu já contei esse testemunho aqui, o 13º Batalhão, GBM, ali, Guará 1. Encontrei com um bombeiro alegre, feliz, assim, cabelos grisalhos, cara sarado, forte, vibrador, pau para toda a obra. Major Fabiano era comandante daquela unidade. Aí eu conversando com ela, diz, Major, que coisa interessante esse bombeiro. Pastor, esse aqui é o melhor bombeiro que a gente tem. Eu falei, o quê? Sério? Isso é coisa rara no posto de bombeiro, um bombeiro já com mais de 25 anos de trabalho, com todo o vapor, alegre, feliz, trabalhando, manda a farda, manda o trabalho. Eu falei, rapaz, eu preciso conversar com esse camarada, porque todo mundo dava bom testemunho dele, inclusive os mais modernos. Esse aqui é o melhor bombeiro que a gente tem aqui, pastor. Preciso conversar com esse camarada. Eu falei, amigo, eu preciso conversar com você. Pois não, pastor, sentei. Ele diz, vem cá, eu visito esses quartéis todos aqui todo ano. E a coisa mais rara do mundo é encontrar um bombeiro antigo aqui feliz, porque a gente sabe que na corporação existe umas coisas que traz muita tristeza. O camarada às vezes foi punido injustamente, tem abuso de autoridade, a gente sabe que existe isso.
O camarada foi preterido, a gente sabe que existe isso. A promoção não saiu. Né? O cara está 20 anos, está no mesmo posto a vida toda, segundo sargento. 20, 15 anos, no meio da mesma coisa. E o cara fica indignado, triste. Você, como é que é o seu caso? Você nunca foi preterido, você nunca foi punido injustamente, você nunca sofreu nenhuma dessas mazelas que há na corporação, que existe, a gente sabe que existe. Ele diz, pastor, sim, já fui preterido, sim, já fui punido injustamente também, mas eu aprendi a ver as coisas boas. Eu quero dizer para o senhor que, graças a esse trabalho aqui que Deus me deu, eu tenho consciência que foi Ele que me deu, eu consegui criar as minhas 2 filhas, e eu consegui pagar elas faculdade para as 2, com o dinheiro que eu recebo do Corpo de Bombeiro. Tenho 2 filhas formadas hoje, as 2 estão casadas e estão vivendo as suas vidas, graças a esse trabalho aqui que eu tenho aqui. É verdade, pastor, que também eu não recebo muito reconhecimento aqui dentro, não. Né, dos meus superiores, a gente não vê isso no Corpo de Bombeiro, mas eu me contento com reconhecimento da população, quando eu salvo alguém, quando eu trabalho. Eu já salvei muitas pessoas, eu me alegro quando alguém chega, me abraça e diz, obrigado por você ter salvado meu filho, obrigado por você ter salvado minha filha. É verdade, pastor, que eu passo muitas dificuldades aqui, mas eu aprendi a ver as coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Eu sou feliz por ser bombeiro. E vou dizer mais, se um dia Deus me permitir entrar no céu, eu vou entrar fardado marchando. Eu falo, para que você está exagerando. Já está exagerando. É a graça de Deus. Vê a graça de Deus da vida dele. Aí se o cara fica lá se ruindo porque o outro foi promovido, o outro é oficial, o outro é general, o outro é... Meu irmão, viva a graça de Deus na sua vida. Seja grato. Se você tem um apartamento 2 quartos, dê graças a Deus. Se o seu é de 3, dê graças a Deus. Se o seu é um kitnet, dê graças a Deus. Se você mora de aluguel, dê graças a Deus. Se você tem carro, dê graças a Deus. Se você anda de ônibus, dê graças a Deus. Porque Deus está manifestando a sua graça sobre a sua vida. E não importa o que Ele está fazendo na vida dos outros, não é da sua conta. O que é da sua conta é o que Deus está fazendo na sua vida. E você tem que ser grato a Ele. É muita gente com a síndrome do filho mais velho aí, sofrendo, né, por ver a graça de Deus se manifestando na vida de outros. Segundo lugar, quando é que eu me torno amigo da graça? Quando eu decido confiar na misericórdia de Deus, ao invés de fazer acordos com Deus. Se tem uma coisa que adoece a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, essa ideia de fazer acordos com Deus. É muito melhor não fazer acordo nenhum e se deixar ser surpreendido por Ele. Eu já cheguei a essa conclusão. É muito melhor. É muito melhor você ir pela fé. A vida do cristão é vivida pela fé. O que vier é lucro. Amém? Glória a Deus. Se hoje tem frango assado, amém. Se não tem frango assado, amém também. Né? Lembrei da piada agora, já com da igreja, vai visitar um irmão, né? E a ovelha da igreja estava esperando, era o pastor, né? E ela falou para o menino, vai lá meu filho, no quintal, pega o frango lá, nós vamos matar essa galinha, fazer uma galinhada, o pastor veio. Aí quando veio de longe o diácono assim, ela ficou frustrada, falou, cadê o pastor? Não veio. Ela gritou lá para o menino da cozinha, solta o frango, faz angu mesmo. Mas com angu, sem angu, com frango, sem frango, com carne assada, sem carne assada, em tudo dá graça. Amém? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz o apóstolo Paulo, é graça de Deus. Então, eu decido confiar na misericórdia de Deus, ao invés de fazer acordos com Ele. Tem gente que ora assim, Senhor, se o Senhor me abençoar aqui, Irmãos, isso é um paganismo terrível na igreja. Tem muita gente que não sabe disso. Mas esse negócio de ficar fazendo campanha, ficar fazendo voto com Deus, isso fere o Novo Testamento. Isso é coisa do Velho Testamento. Mas para a igreja não tem sustentação nenhuma. Eu desafio qualquer pessoa. Não há sustentação nenhuma. Aí você diz, pastor, então para que serve a oração? A oração, meu irmão, deixa eu dizer para você, é a expressão do coração sincero que aprendeu a confiar na graça. Isso é oração. É para você confiar, entregar. Né? O apóstolo Pedro diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. O Senhor Jesus diz, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? O apóstolo Paulo diz, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas, com ações de graça, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Pronto, fica quieto, tranquilo, descansa no Senhor. A oração é para você dormir, irmão. A oração é para você confiar, você entregou. Agora o que Ele vai fazer na sua vida é graça, e não há barganhas a fazer, não há acordos, não há contrato, nada. Ele faz como Ele quer fazer. Isso é viver por fé. Eu descanso, já fiz a minha parte, amém?
Terceiro lugar, quando é que eu me torno um amigo da graça? Quando eu enxergo apenas a ação da graça de Deus em meu favor, sem fazer comparações com ninguém. Não interessa, eu me alegro. Eu só vejo o outro para me alegrar com a vitória dele. Mas o que Deus está fazendo na minha vida é suficiente, me basta. Eu já sou feliz com o que eu sou em Deus. Eu já sou feliz com o que eu alcancei em Deus. Eu já sou feliz com o que Deus me deu. Eu sou feliz com a minha casa. Eu sou feliz com a minha esposa. Eu sou feliz com o meu trabalho. Eu sou feliz com os meus talentos. Eu sou feliz com os meus dons. Eu sou feliz com o meu conhecimento de Deus. Eu sou feliz com a minha experiência com Deus. Eu sou feliz com o que Deus me fez e do jeito que eu sou. E é assim que o corpo tem que ser. O membro que é mais insignificante a gente o honra. O corpo todo honra, porque ele também tem o seu valor dentro do corpo. E todos temos o nosso valor diante de Deus. Então, eu não preciso ficar me comparando. Ah, ele recebe mais do que eu, ele tem uma esposa melhor bonita do que eu. Para com isso, que bobagem. Veja você a graça de Deus na sua vida. Não faça comparações de qualquer gênero. Olhe para você, o que Deus tem feito na sua vida. Como eu gosto daquele texto lá, quando Jesus está na casa de Simão, aqueles mestres, doutores da lei, todos eles inquirindo Jesus, querendo testar o conhecimento de Jesus, alguns querendo ser mais honrados do que outros, e de repente uma mulher toma a cena, ela entra ali, ela não quer saber de ninguém, parece que só tem ela e Jesus na sala. É mais ou menos a ideia que o texto mostra ali. Ela não vê ninguém, ela só vê Jesus e ela se lança aos pés de Jesus. Diante dela estão os pecados dela, a vida dela, mas ela também pega o nardo precioso que ela conseguiu ganhar a vida toda, com aquela vida errante, e ela deposita aquilo aos pés de Jesus, chora, lava os pés de Jesus com a sua enxuga. Ela não vê mais ninguém, ela só vê ela e Jesus, e acabou. E Jesus chega para ela e diz: mulher, perdoados são os seus pecados, vai em paz. Acabou. Quantos ali saíram de lá do mesmo jeito naquela reunião na casa de Simão? Por quê? Porque sempre tinha alguém para comparar. E para eles era maravilhoso que aquela mulher tivesse tomado a cena ali. Porque quanto mais miserável alguém estiver perto de mim, mais bem eu vou me sentir, mais crente, mais fiel, né? Oxalá Deus coloque pessoas, né? O indivíduo fala, pessoas piores ao meu redor, para que a minha beleza resplandeça de maneira mais brilhante, mais efusiva, e o indivíduo fica naquele narcisismo horroroso, porque não consegue ver os seus próprios pecados, não consegue ver a graça de Deus, não consegue ver o perdão de Deus na sua vida, não consegue ver o favor imerecido de Deus na sua vida. Cada um é um. O que importa é Deus achar você no seu quarto secreto, e Ele te vendo em secreto, Ele vai te recompensar. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é no templo, não é no Monte Gerizim, não é diante dos olhos dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes ou de qualquer homem. Onde estiver um servo de Deus, pode estar no deserto mais árido, mais distante, longínquo da face da terra, se ali houver um coração quebrantado, ele vai ser visto por Deus, ele vai ser abençoado por Deus, ele vai ser alcançado pela graça de Deus. É você se ver, a mulher do fluxo de sangue, que foi no meio da multidão, mas sem se comparar a ninguém, porque diante dela só estava ela e Jesus, e ela queria tocar nas vestes de Jesus. Não importava para ela o fato de muitos terem tocado na veste de Jesus e nada receberam. Ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela iria receber. Ela disse: eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A despeito de muitos o comprimirem, ele perguntou: alguém me tocou? E os discípulos: mas como, Senhor? Eles te apertam para todo lado, diz: alguém me tocou de verdade, porque de mim saiu virtude. Porque a mulher só via ela e Jesus, ela não se comparou a mais ninguém. Nós precisamos relacionar com Deus assim, sem comparações, sem inveja um do outro, em nome de Jesus. Se isso está no seu coração, exorcize isso em nome de Jesus. Peça perdão a Deus, porque caso contrário você será um inimigo da graça. Conversando com a tia minha, vou terminar com esse testemunho, para a gente ir para a ceia. Essa tia minha sempre foi uma pessoa extremamente problemática na família da minha mãe. Casou com um homem errado, caminhoneiro doido, deslocado, cara
se drogava, se prostituía, e era barraca, era briga, era coisa de louco dentro de casa. Mulher azedava, e aí começava a acusar acusava a irmã, acusava a mãe, falava coisas absurdas para a mãe dela, e as pessoas olhavam para ela com extrema compaixão, pena, porque via nela uma pessoa miserável e invejosa, porque Deus tinha feito tudo na vida das outras irmãs, e ela casou com o pior homem, tinha pior vida, e era uma pessoa extremamente amargurada. E eu me lembro que uma vez eu sentando lá ao lado dela, na varanda da casa da minha avó, ela olhou para mim com aquele ar de inveja. A gente sabe quando tem gente com inveja, né? Ele diz: você é o crentão da família, né? O abençoadinho, bem sucedido da família. Eu falei: sou, graças a Deus. Deus está me abençoado mesmo, está tudo certo, está tudo bem, minha esposa está bem, minha casa está bem, meu ministério está bem, Deus está abençoando tudo. E eu sei que quando eu falei isso, ela ficou com mais raiva ainda. Mas eu quero dizer algo para você, tia. Não é porque eu mereço, não. Deus está abençoando por causa da graça dele. Sabe por quê? Porque o meu irmão mais velho, ele é muito melhor do que eu. Ele poderia estar sendo muito mais bem sucedido do que eu em quem ele fizesse, porque tem um coração muito mais amoroso do que o meu. O meu irmão mais velho é uma pessoa extremamente generosa. Poderia estar sendo muito mais abençoado do que eu. E se hoje eu estou sendo abençoado nessas áreas aqui, é simplesmente graça de Deus. E eu quero dizer para a senhora o seguinte: se a senhora parar de ficar olhando para a vida dos outros, parar de ficar olhando para o pudim do outro, ficar olhando para a comida do outro, para o bem do outro, para a família do outro, passar a olhar para você e para o amor de Deus para a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Ela se divorciou do marido. Você crê que a palavra de Deus cai em boa semente. Depois de um tempo, ela chegou para mim e falou assim: Edmilson, eu preciso conversar com você. Irmãos, Deus deu um marido santo para aquela mulher. É o melhor homem da família. Falta ela tratar pão de ló. Ela tinha separado e Deus providenciou outro homem para ela, mas um homem assim que parece que surgiu não sei de onde. Faz tudo para ela. A minha mulher ficou com inveja. Falei: parabéns, se contenta com a graça de Deus na sua vida. Mas ficou com inveja, porque fazia janta, levava tudo na boca da mulher. E ela contando o testemunho dela, ela falou assim: olha, Edmilson, você lembra aquele dia a gente conversou? Pois é, eu já estava assim desiludida da vida. De repente surgiu um profetinha desse aí, não sei de onde, entrou aqui dentro de casa. Minha avó, a mãe dela, é muito pentecostal, né? Gosta desse negócio e tal, e Deus usa muito a minha avó mesmo, não tem jeito. Mas entrou lá, aí de repente ela orou pela casa e tudo, e falou assim: minha filha, profetizou para ela: minha filha, eu quero dizer para você que Deus a partir de hoje está mudando a sua história. Ele vai colocar um homem que você nunca imaginou na sua vida, que vai ser uma bênção na sua casa. Ele vai te levar para fora do país, você vai morar fora. Ela disse: morar fora? Como é que é isso? Você vai ser uma pessoa muito realizada, Deus vai fazer tudo. E ela disse para mim: como eu já nasci dentro da Assembleia de Deus, eu falei: isso aí deve ser profetado. Irmãos, um homem surgiu mesmo. Ele hoje está morando na Inglaterra, está vivendo melhor que todo mundo da família. Deus me deu a sorte da mulher. E se os meus parentes não vigiarem, eles vão ficar com inveja dela. Porque é a graça de Deus. É a graça de Deus. Talvez alguém olhasse para minha tia e falasse assim: essa mulher tem que comer o pão que o diabo amassou, meu irmão, tanto que ela é amargurada. Olha o tanto que ela é invejosa. Olha o tanto que ela amaldiçoa. Olha que palavras horríveis, maldição, amaldiçoa todo mundo da casa dela, até a mãe. Falei: você vai para o inferno mesmo. Não tem jeito, não tem cura. Mas a graça de Deus manifestou na vida dela, mudou tudo. A mulher está cheia de Deus, está firme na casa de Deus, está crente. Meu querido irmão, se Deus quiser abençoar aquele seu parente rebelde mais do que você, não permita que a inveja enche o seu coração de amargura, mas louve o nome do Senhor, porque Ele dá quem Ele quiser, quanto Ele quiser. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é capaz sim de receber filho pródigo rebelde, de mandar fazer churrasco, de fazer festa para todo mundo, porque Ele é gracioso e Ele abençoa quantos Ele quer. Não importa o estado, a condição, se o indivíduo tem pedigree religioso, se não tem, se o indivíduo é um miserável, se o indivíduo é um sujeito amargurado. Se Ele quiser mudar a sorte para manifestar a graça dEle, nós não temos nada a ver com isso. O que nos compete fazer é apenas glorificar o nome dEle e exaltar o nome dEle, ponto final, e só. E eu fico tão alegre quando eu vejo isso, né? Quando eu vejo Deus abençoar essas pessoas, porque a graça de Deus está sendo exaltada. Conclusão:
Não faça contratos com Deus. Vai ser um inimigo da graça. Não se compare com os outros. Caso contrário, serás tu o inimigo da graça. Não se relacione com Deus por critérios de meritocracia, porque você está no lucro mesmo. O que Ele fizer na tua vida, você está no lucro. E o mínimo que Ele vai fazer na sua vida é te dar a salvação e a vida eterna. E já é muito. É muito. Meu pai costuma dizer que se ele chegar lá no céu e Deus colocar ele como faxineiro do Palácio Real, ele já está satisfeito. Amém? Amém? Eu sou ajudante, o orelha, eu já estou satisfeito também. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Não seja um inimigo da graça. Seja um amigo da graça. Pare de olhar para o vizinho, em nome de Jesus. Pare de ver Deus como um patrão, passa a vê-lo como pai. Pare de se relacionar com Ele pelos seus próprios méritos. Se relacione com Ele confiando na graça, na misericórdia dEle na sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou nesta noite que o Senhor pode abençoar quantos o Senhor quiser, da forma que quiser, da maneira que quiser. Ó Deus, e que tenhamos um coração simples para aceitar o que o Senhor nos deu. Um coração cheio de gratidão. Livra-nos, ó Deus, da inveja. Livra-nos da comparação. Livra-nos, ó Deus, de uma visão medíocre acerca do Senhor, pensando que o Senhor é o patrão e não o Pai. Livra-nos, ó Deus, da jactância, da soberba que acha que tem direito a alguma coisa, porque nós não temos direito a nada, e tudo que vem do Senhor é por causa do Teu amor e por causa da Tua graça. Ajuda-nos, ó Pai, a viver este Evangelho todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém.